Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Hoje é dia de estreia no Olhar Digital, uma série mais que especial criada para quem adora automóveis e, é claro, tecnologia. A partir de hoje, você vai conferir como alguns dos componentes centrais dos carros evoluíram nos últimos anos. Em algumas áreas, essa evolução foi simplesmente dramática. Com a chegada da tecnologia digital, a mecânica nunca mais foi a mesma e agora ganha impulso com novidades chegando em alta velocidade. Um pouco dessa história você começa a conferir hoje. E você vai ver também. Atenção, fanáticos por games! Fizemos um apanhado de aparelhos, acessórios e outros bichos especialmente desenvolvidos para quem adora os desafios nos consoles ou nos PCs. Não tem mais jeito. Pais modernos precisam se conectar, mas a experiência não precisa ser traumática. Hoje você confere um bom exemplo de como pais e mães podem participar mais efetivamente da educação dos filhos graças à tecnologia. E tem o download da semana, com um programa para ajudar a manipular PDFs. Com ele fica fácil editar, mesclar e modificar esse tipo de arquivo. O Olhar Digital Plus está começando. Especial para quem adora games. Selecionamos vários gadgets que podem incrementar ainda mais a sua diversão digital. Tem de tudo: mouses, acessórios e aparelhos especiais. Confira! Não tenha dúvida, se você possui um computador em casa ou um notebook, é possível se divertir com alguns jogos, seja a máquina que for. Mas não se iluda não, hein? Não é qualquer game que vai rodar no seu PC se ele não estiver realmente preparado. Os mais fanáticos chegam a gastar pequenas fortunas em suas máquinas para turbiná-las e jogar com performance total. Mas saiba que é possível dar um upgrade no seu micro e jogar com qualidade sem acabar com as suas economias. Dá só uma olhada. Para obter um bom desempenho nos games mais sofisticados, é importante ter uma máquina com um processador de pelo menos 2 núcleos. Em conjunto com outros componentes, o processador é o que faz a máquina suportar jogos mais pesados. Claro, os mais hardcore usam até mais de um processador com 8 núcleos cada, mas vamos com calma. Ainda que seja importante, o processador não é o principal item de um PC preparado para gamers. Conversamos com especialistas e a opinião é unânime. O componente mais importante para uma máquina gamer é a placa de vídeo. Para quem quer jogar com qualidade, é extremamente recomendável ter uma placa dedicada. Placas que possuem processador e memória próprios, funcionando quase como se fossem um computador à parte. Você hoje não precisa mais trocar o tempo inteiro por um novo computador. O seu computador, aquele computador velhinho que você acha que você tem que jogar fora, hoje ele aceita uma das nossas placas de vídeo, você não precisa mexer em nada nele. Se ele tiver uma fonte mínima aí de 300 watts, você consegue colocar uma das nossas placas de entrada e já com isso poder entrar no mundo dos games. Uma placa gráfica de entrada custa cerca de R$200 e sozinha já vai garantir um ganho de até 15% na performance do seu PC. São essas placas gráficas dedicadas as responsáveis por renderizar as imagens que aparecem na tela e gerar imagens e efeitos visuais em 3 dimensões em movimento constante, sem aqueles indesejáveis travamentos. E se você pretende adquirir uma, preste atenção nessa dica. Porque normalmente eles compram baseado na memória. Eles chegam na loja falando, você tem placa de 1 GB, de 2 GB, e na verdade a memória não é o nosso principal componente para fazer essa compra.
Primeiro a gente tem que saber que tipo de uso ele vai ter, se é para uns jogos pesados, ou se são para jogos online, e aí ele consegue saber se uma placa nossa de entrada já poderia dar esse apoio para ele, ou se ele vai precisar de alguma coisa mais parruda. A memória RAM também faz diferença numa máquina gamer. Se ela for muito baixa, pode se tornar um gargalo para o bom funcionamento da placa de vídeo e do processador. Atualmente, a maioria dos games exige memória de pelo menos 4 GB. É interessante também pesquisar memórias mais rápidas e com altas taxas de frequência. Além de garantir performance, elas economizam até 30% de energia. Ainda por dentro da máquina, quem joga garante que substituir o tradicional HD por um SSD vale a pena. Os SSDs carregam o jogo e as texturas muito mais rápido. Já para quem busca mobilidade, existem notebooks preparados e fabricados exclusivamente para gamers. A diferença é justamente a placa de vídeo. Além da placa de vídeo, tem outros componentes também focados na área de games. Por exemplo, você coloca uma memória própria para jogo, memórias HyperX, por exemplo, que é específica para jogo. Você coloca um SSD também que vai potencializar, vai dar mais velocidade, né? Se você vê também, mas o que vai mandar mesmo é a questão da placa de vídeo. Bom, mouse, teclado e fones de ouvido quase todo computador tem, mas os específicos para jogar são diferentes. Um mouse de alta precisão garante até 50% mais performance e custa a partir de R$ 180. Sem uma leitura ótica adequada, você não consegue, por exemplo, num jogo de FPS, ter uma mira adequada e acertar o teu oponente, entendeu? Os teclados para gamers também são especiais. Além do tempo de resposta bem inferior a um modelo tradicional, ele não trava mesmo quando o usuário precisa usar diversas teclas simultaneamente, ação necessária em alguns jogos mais complexos. E ainda falando dos periféricos que melhoram a jogabilidade, um bom fone de ouvido faz diferença. Fone de ouvido 7.1, onde você consegue ter o ambiente num jogo, a hora que você está jogando, você sabe de onde o teu inimigo está vindo. Né? Você sabe se é da direita, sabe se ele está em cima, sabe se ele está atrás. Então é mais ou menos isso. É muito importante você ter um equipamento bom também. Pronto, você não precisa de muito mais para jogar com qualidade e sem travamentos. Claro, se você ainda não é um adepto, comece dos básicos. Invista em uma placa de vídeo e um bom mouse, principalmente. Com pelo menos R$ 500, você já terá uma máquina turbinada para jogar os games mais populares do momento. Agora, se você estiver com o cofrinho cheio, acesse olhardigital.com.br e confira uma lista que nosso time online preparou para você. A Gamer Ostentação. Saiba como gastar quase R$ 10.000 só em acessórios para jogar. No próximo bloco, pais conectados, filhos bem educados. Veja como participar da educação dos jovens com a ajuda da tecnologia. E ainda hoje tem a estreia da série Carros e Tecnologia. Vamos conferir como alguns componentes mais importantes dos automóveis evoluíram dramaticamente nos últimos anos. O Olhar Digital Plus volta já. Educação e tecnologia. Ninguém duvida que a combinação entre as duas pode ser mais que benéfica para os alunos da era digital. Mas os pais também precisam participar. Vamos conhecer experiências que conectam os pais e os aproximam do dia a dia dos estudantes do século XXI. Confira! Para aumentar a participação dos pais no processo de aprendizagem dos filhos e oferecer mais segurança, algumas escolas passaram a adotar ferramentas tecnológicas já bastante conhecidas no nosso dia a dia.
Neste colégio em São Paulo, os telefonemas e reuniões presenciais deixaram de ser o principal canal de comunicação entre pais e mestres. Há pouco mais de um ano, aplicativos de comunicação e compartilhamento como Google Drive, Hangouts e o tão popular WhatsApp se tornaram presentes no cotidiano dos pais, professores e coordenadores. Tanto o Hangout como o WhatsApp ou as aulas com aplicativos rompem um pouco essa barreira do professor com o aluno, né? E também a barreira física. Aqui, o WhatsApp já é responsável por quase 90% de toda a comunicação entre os pais e a escola. A gente tem muito interesse em estar antenado com as crianças, então isso faz com que a nossa vida seja muito mais dinâmica. As mensagens instantâneas facilitam na hora de passar um recado ou estabelecer qualquer dúvida relacionada ao aluno, mas a comunicação é de mão dupla. Os pais costumam questionar sobre o dia quando as crianças estão em fase de adaptação ou doentes e até usam a ferramenta para avisar quando vão atrasar para buscar os filhos. Se antes a comunicação era feita somente pessoalmente ou por recados na agenda, agora a tecnologia trouxe a facilidade do tempo real para situações como estas. Os pais preferem me enviar um e-mail ou um WhatsApp e eu consigo responder na hora. Então, de manhã, Thaís, tem um remédio, tem um recadinho na agenda, eles já falam, tem meu filho não dormiu bem, não anotei na agenda, mas estou te enviando por WhatsApp ou por e-mail. Isso daí ficou um contato muito rápido. Do outro lado, mesmo quando não há qualquer urgência, as coordenadoras costumam presentear os pais com fotos dos alunos realizando as atividades na sala de aula, brincando ou se alimentando. É como se ela tivesse um olho mágico com a escola a qualquer momento que bate uma insegurança. E aí, os mini vídeos e as fotos que a gente manda para a mãe que está fazendo a adaptação acaba tornando esse momento tenso uma coisa mais gostosa, mais relaxada. Ela compartilha com o pai, com a família, o vídeo da criança. Mais do que aproximar os pais do dia a dia dos filhos, a tecnologia os aproximou da escola. As reuniões trimestrais de pais e mestres, dependendo da ocasião, podem ser transmitidas em vídeo através do Hangouts. E quando o pai ou a mãe não pode de jeito nenhum participar daquele momento, a escola agenda um novo horário para uma reunião virtual com a coordenadora. Na última reunião agora, a gente teve uma mãe que estava nos Estados Unidos e ela conseguiu participar simultaneamente. Então foi muito legal, os pais estavam com os smartphones, com os tablets e ela pôde acessar contando com a reunião. A gente tem 2 filhos, eu viajava muito a trabalho, às vezes eu não podia vir. E aí minha esposa vir com 2 crianças era complicado, então muitas vezes a gente fazia reuniões privadas, né, para saber o que estava acontecendo, só que a gente perdia a interação, a gente perdia o dia de você poder estar junto com os pais das outras crianças, estar podendo interagir com eles e saber o que estava acontecendo. Então, infelizmente, a gente perdia bastante. Com o uso da tecnologia, quando a nossa agenda não puder casar com a agenda da escola, a gente vai poder estar presente, independente de onde estiver, estando fora do Brasil, estando dentro do país mesmo, a partir do momento que eu não posso estar presente. Essa barreira física que a gente conseguiu romper trouxe o pai para a escola. Outra atividade proporcionada pela tecnologia aqui neste colégio é a transmissão da aula em tempo real. Em uma fase importante da alfabetização, Matheus precisou viajar com os pais para o sul do país. Para não perder a aula, as professoras transmitiram a atividade para ele. Ele podia, lógico, fazer uma aula de recuperação só com a professora, mas não tem o mesmo impacto do que uma aula com os colegas em grupo. Ele se sente fazendo parte ainda do contexto, mesmo ele estando longe. E não para por aí. Para compartilhar o desempenho das crianças, o colégio publica o relatório trimestral do aluno no Google Drive. Se essas ferramentas são utilizadas no nosso dia a dia, nada melhor do que aproveitar ao máximo em cada vez mais situações e ocasiões. A escola evoluir, conforme evolui a vida da gente, evolui a tecnologia, é primordial, até na escolha
quando a gente escolhe a escola, a gente está olhando para isso, com certeza. No próximo bloco tem o primeiro capítulo da série especial Carros e Tecnologia. E para completar, você ainda confere o download da semana, com um software que vai facilitar sua vida na hora de lidar com arquivos PDF. O Olhar Digital Plus volta já! Começa hoje mais uma série especial do Olhar Digital. Em Carros e Tecnologia, vamos mostrar como alguns dos componentes mais importantes dos automóveis foram completamente alterados pela tecnologia digital. No primeiro capítulo, o sistema de combustível. Alguém ainda se lembra que um dia existiu algo chamado carburador? Para um motor funcionar, é preciso basicamente ar e combustível. Dentro de cada pistão, uma faísca emitida pela vela faz essa mistura explodir e coloca a máquina para funcionar. É assim até hoje em qualquer carro, seja ele popular ou super esportivo. Antes da injeção eletrônica, o carburador, um sistema totalmente mecânico, era o responsável por controlar essa entrada de ar e combustível nos motores. Todo motor de combustão interna precisa de uma quantidade específica de combustível para funcionar. E a relação entre o ar que entra no motor e o combustível necessário para a queima precisa ser controlada. É isso que fazem tanto o antigo carburador quanto a atual injeção eletrônica. Utilizado em todo o mundo por mais de um século, o carburador tinha uma porta de entrada de ar diretamente ligada ao acelerador do carro para dosar a entrada de ar no motor. O problema é que, por ser mecânica, a mistura de ar e combustível não era muito controlada, nem homogênea. Mas a tecnologia trouxe mudanças para o mundo do carburador. Primeiro, alguns modelos passaram a trazer dispositivos eletrônicos de controle. Depois, ele foi finalmente substituído pela injeção eletrônica. E sabe qual o principal motivo dessa evolução? Leis de redução de emissão de poluentes. Foi por isso que engenheiros quebraram a cabeça para desenvolver a injeção eletrônica. A primeira injeção eletrônica, ainda monoponto, ou seja, bastante parecida com o carburador, a não ser pelo controle eletrônico, trouxe um grande avanço não só no controle de emissão, mas também no consumo dos automóveis. Você já tinha um módulo que dosava a quantidade de combustível de acordo com a solicitação do motor. O consumo não mudou tanto, a emissão caiu, né? Tipo assim, caiu 80%, 70%, 80% o valor, né? Caiu bastante mesmo. O consumo caiu um pouquinho. Mas tanto o carburador quanto a injeção monoponto tinham um grande problema. Apenas um injetor de combustível para alimentar 4 cilindros. O erro se repetia. Mistura ar-combustível não homogênea e sem muito controle. É um sistema que não tem uma boa precisão. A segunda grande evolução dessa história veio em 1997, quando surgiu então a injeção eletrônica multiponto, popularmente conhecida como MPFI. Agora, com um injetor para cada cilindro, o cenário era outro. O controle maior da quantidade de combustível injetado em cada cilindro trouxe a possibilidade de uma melhor calibração dos motores e também melhor consumo. Para as emissões, aí sim, com um controle mais preciso da quantidade de combustível, aí foi possível reduzir as emissões e atender às normas de 97 para cá. Neste caso, a tal tecnologia invisível está não diretamente na injeção eletrônica, mas no módulo que a controla. Desde sua criação, ela é controlada por um microcomputador que recebe informações como rotação do motor, posição do acelerador e até temperatura e pressão para ajustar a injeção de combustível no motor.
Então, se estiver pisando um pouquinho no pedal, você está numa estrada, numa via expressa, está andando tranquilo, né? Então, ele vai injetar o mínimo de combustível só para, a gente chama de faixa econômica, né? Só para manter o veículo em movimento. Agora, você vai fazer uma ultrapassagem, pegou e pisou no acelerador, ele já percebe isso, aumenta a quantidade de combustível para dar mais desempenho. Os bicos de injeção são nada mais do que válvulas eletrônicas que, quando energizadas, abrem e, quando corta a energia, fecham. Simples assim. Um liga-desliga. Quanto mais tempo aberto, mais combustível injetado e vice-versa. As injeções eletrônicas multiponto são configuradas de acordo com uma tabela. Todo o cronograma que ela deve seguir, dependendo das ações do motorista, são gravados no módulo. A calibragem é mais ou menos assim. Coloca o motor numa determinada condição de carga, numa rotação, e aí ele vai investigando qual é a quantidade de combustível adequada para essa condição. Desde 97, as injeções eletrônicas pouco mudaram. Em compensação, os softwares que comandam os módulos e guiam esses equipamentos evoluíram bastante e trouxeram mais inteligência para o motor dos carros. A parte física mudou pouca coisa. Agora o software, aí sim. O processador, os primeiros eram de 8 bits, ele é analógico, tá? Não tinha um software, era tudo por portas analógicas. E depois passou a ser digital, aí passa a ter um programa que ele toma decisões, ele compara, né? Antes ele só lia a tabela e executava. Mas há mais uma novidade. Tudo isso pode melhorar ainda mais com o que o professor acredita que seja o futuro das injeções eletrônicas, a injeção direta. A tendência daqui para frente é você ter injeção direta. O que é injeção direta? O injetor agora vai injetar aqui, ó, lá dentro. Então, injetando combustível diretamente, aí você evita aquela condensação na válvula, né? Dá para colocar, é possível admitir mais ar, já que o combustível, quando evapora, ele ocupa um certo volume, onde poderia ter ar. Então, não tendo mais o combustível, você consegue admitir uma massa maior de ar e com isso melhorar o desempenho. As injeções diretas já são realidade em alguns modelos mais modernos e esportivos. Elas trazem ainda mais eficiência no consumo de combustível, mas seu custo é alto. Agora que você já sabe como funciona um motor e aprendeu mais sobre a evolução das injeções eletrônicas, prepare-se para conhecer os novos freios disponíveis nos automóveis e também uma parte da sua história. No próximo capítulo, traremos toda a tecnologia por trás do ABS. Não vai perder, hein? Download da Semana, um programa que torna a edição de arquivos PDF bem mais rápida e fácil. Confira! Se você está acostumado a trabalhar com arquivos PDF, olha só que interessante o download dessa semana. Com o Unit PDF, é possível agrupar, dividir, inserir dados e proteger arquivos do formato de forma bastante simples. O aplicativo permite também a edição em lotes, o que economiza um tempão. Na parte superior da tela fica uma barra de ferramentas com as seguintes opções: File, Manage List, Actions e Help. Na parte central da janela são exibidas mais informações sobre o arquivo modificado. Para inserir um arquivo, clique no sinal de mais. Dá também para fazer isso clicando em Manage List e PDF Files. Já para remover qualquer documento da lista, basta clicar no sinal de menos. Em Actions é possível visualizar cada uma das ações disponíveis. Para realizar as tarefas, basta escolher o que deseja no menu. Além de agrupar, separar em páginas e dividir um PDF, é possível visualizar metadados e proteger arquivos mediante senha. Tudo para trabalhar com segurança e praticidade com seus arquivos PDF. Se você gostou da sugestão, aproveite, é de graça. Para baixar mais essa ferramenta, acesse a área de downloads do olhardigital.com.br. Já está quase tudo pronto.
O Olhar Digital está preparando vários recursos novos que vão mexer com seus conceitos de portal de tecnologia. Várias novidades vêm aí e você que faz parte da nossa comunidade vai saber de tudo em primeira mão. Se você ainda não se juntou ao time, não perca tempo. Acesse olhardigital.com.br e preencha seu cadastro. Junte-se à galera mais conectada do Brasil. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!